Olá, o primeiro Câmara Entrevista de 2024 está começando e hoje o tema é a campanha Janeiro Branco, que traz aí um alerta para todos nós sobre os cuidados que precisamos ter com a saúde mental. Nosso entrevistado é o psicólogo Daniel Xavier, que também é presidente da ASAMPA, Associação de Saúde Mental de Pouso Alegre. Daniel, seja bem-vindo ao Câmara Entrevista. Obrigado, Alberto. Daniel, o Janeiro Branco está completando aí 10 anos agora em 2024 e o tema deste ano é saúde mental enquanto há tempo. Qual é a proposta deste tema? Esse ano a proposta do Janeiro Branco, ele vem trazer para a gente que, infelizmente, por vezes, as pessoas vão adiando o cuidado com a saúde mental. Nos últimos tempos agora a gente tem visto muito isso. Ou seja, a gente sempre dá prioridade para o trabalho, dá prioridade para a família, dá prioridade para ganhar dinheiro, dá prioridade para estudar e a saúde mental vai ficando, né? Então essa proposta de pensar enquanto há tempo é nesse sentido, né? Vamos cuidar? Não demora não, coloca ela também como prioridade na sua vida. E não é à toa que o Janeiro Branco ele inicia, a gente já inicia o ano com essa proposta. Porque a tendência das pessoas no começo do ano é fazer vários projetos de trabalho, de estudo, relacionamentos, e por vezes a gente esquece desse detalhe. Qual o tempo que eu vou ter para mim, qual que é o tempo que eu vou me cuidar, que eu vou cuidar não só do físico, mas também da minha saúde mental. Então, acho que o ano já começa com essa campanha, são 10 anos de campanha, mas que é muito importante a gente ressaltar também que a gente não pode ficar só no janeiro, né? Ele dá um pontapé inicial para a gente discutir isso durante todo o ano, que é inclusive a proposta, né? Da SAMPA e de outras associações e de outras frentes aí que trabalham a questão da saúde mental durante todo o ano. Agora, quais as doenças que mais acometem ainda, né, a saúde mental da população? Hoje, as doenças principais que mais acometem é a ansiedade e a depressão. Há dados, né, de últimas pesquisas que só no Brasil a gente tem cerca de 19 milhões de pessoas que sofrem de alguma forma dessas duas psicopatologias. Entre outras, né? No Brasil também a gente tem muitos quadros de transtornos de humor, transtornos afetivos, a própria esquizofrenia também, que acomete cerca de 1% da população, mas essas duas psicopatologias elas são as principais hoje. Inclusive a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, disse que o brasileiro é um dos que mais tem o problema de ansiedade, sim, né? Sim. Sofre de ansiedade. Sim. É um dos na América Latina a gente tá à frente de todos os demais países e é um dado também social, tá? Não é um dado só de saúde, né? Por que talvez no Brasil e na América Latina a gente tenha muito isso? Devido às várias incertezas que a gente vivencia no cotidiano nosso. Incertezas no trabalho, incertezas nos relacionamentos, incertezas sociais, econômicas, tudo isso gera maior ansiedade. Então, quanto menos o país está, às vezes, mais organizado, já tem uma renda legal, as pessoas já conseguem uma vida minimamente organizada, mais ansioso a gente vai estar, né? Então, isso é muito comum nos países em desenvolvimento. Então, a América Latina, o Brasil é um dos maiores nesse sentido. Agora, a gente passou aí pelo período mais crítico da pandemia, quando as pessoas ficaram ainda mais fragilizadas. Como que está esse processo agora, né? As pessoas têm procurado mais os profissionais de saúde para se tratarem dessa questão? Sim. A pandemia, ela evidenciou ainda mais as questões relacionadas à saúde mental. O quadro de ansiedade ampliou devido à doença, o quadro de depressão ampliou devido também às perdas e lutos que as pessoas viveram. Porém, no momento em si da pandemia, não se tinha noção da grandeza, né, do problema que a gente teria em saúde mental. Os anos que vieram depois da pandemia, né, logo após aí as vacinas, que deram um pouco mais de tranquilidade para as pessoas, afinal de contas o Covid ainda está aí, mas ele vem evidenciar ainda mais. Então as pessoas começam a perceber que eles não estão dando conta dessa ansiedade e começam sim a buscar mais os profissionais. Inclusive, vamos citar que o nosso município é um município que tem uma grande rede de atendimento em saúde mental, seja particular, seja pelo SUS, né? E isso demonstra como é que cresceu, né? Hoje em Pouso Alegre a gente tem muito mais profissionais dessa área do que, sei lá, 5 anos atrás,
né? Os cursos de psicologia, os cursos de psiquiatria, né? E áreas afins, eles cresceram muito nos últimos anos, também devido à pandemia. Então, tudo isso fala de um aumento significativo de pessoas que estão procurando ajuda. A associação também, ela vem nesse sentido, né, a Sampa, no sentido de entender que é uma pauta, a gente precisa estar cuidando, precisa estar buscando mais políticas públicas, precisa ser apoio também para essa área da saúde aqui em nosso município. Mas cresceu muito a demanda. Agora, você citou a questão de saúde do município, as pessoas que precisam desse tratamento, né, que elas sentem que estão aí com ansiedade, com sintomas de depressão, né? Qual é o primeiro passo? O que elas devem fazer para buscar essa ajuda, esse atendimento, né? Qual é a porta de entrada para o tratamento? Sim. O primeiro passo para o cidadão, né, que está sofrendo um quadro de ansiedade, depressão ou qualquer outra psicopatologia, né, que tem a ver com a saúde mental, o primeiro passo é a atenção primária. O que é a atenção primária? É o postinho do seu bairro, né? Por vezes a gente fica meio assim, mas será que é lá? Não, é lá. Você vai procurar um seu médico da sua confiança que já te atende, ou mesmo um particular, se você tem um convênio, e vai levar essa demanda para o seu médico. E aí ele vai ser avaliado, se ele precisar ser medicado, ele vai ser medicado ou encaminhado para outros especialistas. Quando é o caso de um médico psiquiatra, vai ser encaminhado. Dentro da rede também a gente tem, né, o atendimento ambulatorial em psiquiatria e psicologia. E quando há um quadro maior de crise mesmo, ele também vai ser encaminhado para os serviços específicos. Hoje a gente tem os Centros de Apoio Psicossocial, que é o CAPS 2, Aldeia Viramundo, e o CAPS AD, Álcool e Droga. Nesses casos, o paciente ele vai ser acompanhado de forma mais intensiva. Ou seja, ele vai ter que fazer um tratamento ali, talvez diário, ou pelo menos 2, 3 vezes por semana. Ele é mais intensivo porque ele está numa crise mesmo. E o que a gente poderia pensar como crise? O quadro de saúde mental está tão grave que já prejudica ele no trabalho, nas relações sociais, ou ele já está delirante, ou a depressão está tão grave que ele não consegue nem sair de casa às vezes, ou não consegue trabalhar, teve tentativas de autoextermínio. Então é quando a gente já pensa um atendimento em crise, né? E talvez o último recurso, que às vezes as pessoas também possam procurar em algumas situações, ele é o último recurso. Primeiro a gente passa por tudo isso, aí a gente já está falando do atendimento no hospital, né? Nas UPAs e até no hospital regional, onde a gente tem um setor de psiquiatria para os atendimentos mais graves, né? E aí, se necessário for, pode ser encaminhado também para o hospital específico, um hospital geral, que hoje a parceria nossa fica ali em São Sebastião do Paraíso, para internações longas, né? Então a gente tem toda uma rede de apoio à saúde mental no nosso município, muito bem equipada, por sinal, né? E tá vindo novidade boa aí, a gente vai ter também o CAPS IJ esse ano, né? A prefeitura já está buscando aí equipar esse equipamento, que é para atendimento com crianças e jovens, né, adolescentes. E também o CAPS 3, que já começou a construção, que vai ser no São João, a D3, né, que tem também essa proposta de ficar intensivo. Então, quando o paciente está com uma crise de abstinência muito grande, ele vai poder ficar ali em observação, 1 dia, 2, o tempo que for necessário, para ele não ter que ser encaminhado para a psiquiatria, né, e outros recursos também que o CAPS 3 vai ter. São novas possibilidades de tratamento em saúde mental na crise aqui no nosso município. Então, só relembrando para quem está nos assistindo, se você está precisando aí de um atendimento em relação à saúde mental, né, fazer algum tratamento, um atendimento, o primeiro passo é procurar o postinho, também muito conhecido aí como ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, que praticamente todos os bairros do município hoje tem, né? Isso. Ô Daniel, e a gente ainda falando dessa questão do tema da campanha, né? Que as pessoas devem procurar o quanto antes esse tratamento, porque se a saúde mental não vai bem, o físico também acaba sendo afetado, né? Sim, com certeza. Hoje, na verdade, os sintomas, eles aparecem quando a pessoa se dá conta, é físico, né? Os primeiros sintomas são físicos. Insônia, quadros de ansiedade que chega a dar taquicardia, sudorese, ansiedade no sentido a gente fala uma agitação psicomotora muito grande, né? Aquela pessoa que anda para lá, anda para cá, mexe a perna, mexe o braço. Ele não consegue se concentrar, né? Quando a pessoa está no quadro de ansiedade, isso é muito comum. Então, esses sintomas físicos, eles estão presentes. Já no caso das depressões, dos transtornos de humor também, a gente vê muito essa questão da falta de apetite, falta de prazer nas coisas. Então, eu gostava muito, sei lá,
de estudar. De repente eu já não sinto mais aquele prazer. Eu gostava de trabalhar, agora de repente eu não gosto. Então são sintomas muito físicos mesmo. Uma falta de vontade, uma apatia que é muito grande. E às vezes a pessoa acha que é só um dia triste. E como é que eu sei se aquilo é uma psicopatologia ou se é só um momento? Né? O tempo. O tempo e a intensidade. Um dia ou outro a gente está um pouco triste. Agora, ficar 3 semanas, 1 mês triste, 1 mês sem apetite, 1 mês sem prazer em nada, a gente já começa a suspeitar que possa estar começando uma psicopatologia. Na ansiedade, a mesma coisa. Se ficar ansioso é natural, desde que seja uma ansiedade que ela é passageira, delimitada, é por uma situação, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui numa entrevista com você. É normal a gente ficar um pouco ansioso na TV, né? Você também está me entrevistando, é normal uma pequena ansiedade. Agora eu não posso isso me atrapalhar a ponto de eu não conseguir dormir, de eu ter tremor, de eu passar mal, né? Tem pessoas que passam mal pelo quadro de ansiedade. Então a gente precisa identificar por 2 coisas. Primeiro, o tempo que esse sintoma está te acompanhando e a intensidade desse sintoma. É o que muitas vezes faz com que as pessoas procurem ajuda. Só que ainda, Alberto, a gente ainda tem pessoas que demoram muito tempo para procurar ajuda. Ela vai ter uma crise, ela vai ter 2, ela vai ter 3, ela vai procurar outros recursos antes de procurar um profissional. Por vezes ele acha que é uma questão espiritual, ele procura lá sua religião, sua igreja, sua denominação religiosa. Às vezes ele acha que é só uma questão física, então ele vai diversos profissionais de saúde. Né? Aí ele vai fazer uma atividade física, ou ele vai em outro profissional de saúde, ele começa com uma mancha na pele, primeiro ele vai no dermatologista, aí depois que ele descobre que aquele problema na pele é ansiedade, e entre outras coisas. Procura um cardiologista, tem a questão da taquicardia. Por isso que é importante a gente identificar quando o sintoma está ali muito presente por muito tempo, aí talvez seria legal procurar um especialista mesmo. Agora, Daniel, você então lá como presidente da Sampa, né, fala um pouquinho sobre a associação, né? Qual o objetivo dela, como ela funciona? Sim. A associação, ela nasce com o objetivo de ser apoio aos pacientes, familiares e também aos profissionais que trabalham nessa área. A Sampa, ela surge após a Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu em 2021, e após essa conferência, entendeu-se que a gente não tinha um representante nessa área no município. E aí alguns profissionais, junto com familiares e pacientes de saúde mental, no ano de 2022, começam a pensar a associação. E ela é fundada, né, em outubro de 2022, inclusive a nossa Assembleia de Fundação foi aqui na Câmara, isso foi uma alegria para a gente, que é o lugar do povo, né, achei isso muito bacana. E a gente teve o apoio aqui dos vereadores, da Câmara Municipal. E aí a gente começa um trabalho de ser apoio. Apoio em que sentido? Apoio no sentido de cobrar melhorias no nosso serviço de saúde mental, pensar possibilidades de apoio aos pacientes, atendimentos, grupos terapêuticos. Uma outra via também, né, a saúde mental estar presente nas empresas, nas escolas, levar o tema mesmo. Então, o objetivo principal da associação é ser um apoio ao paciente, às famílias e também aos profissionais da área de saúde. Nesse sentido, a gente já pensa, né, em oferecer atendimentos a um preço mais justo para a população, um preço que é acessível à população. A gente pensa também em atendimentos de grupo gratuitos à população, atendimentos com estagiários, atendimento com profissionais que querem se voluntariar. Então, a Sampa, ela abre todo esse espaço para atendimento. E claro, né, a parte política da associação, que é estar junto com o poder público, quer acompanhar como é que está andando a saúde mental no nosso município, quer pedir, quer sugerir propostas de melhorias na saúde mental também. Agora, recentemente, em dezembro do ano passado, né, vocês participaram da Conferência Nacional de Saúde Mental, em que Pouso Alegre e o Sul de Minas foram representados lá em Brasília, né? Conta pra gente, então, como que foi essa participação, né, nessa conferência? Essa conferência nacional, né, ela surge aí, ela é fruto dessa municipal que a gente teve, que aí surgiu a ideia da associação. Depois a gente elegeu representantes para a estadual, que foi em BH, e depois o município também conseguiu estar presente na nacional, né? Da estadual foram indicadas 2 pessoas representando aqui o município de Pouso Alegre, né? A Lívia Macedo e a Ana Monteiro, que também atua no CAPS-AD, e a Lívia também está com a gente na associação, né? Ela é secretária da associação.
Qual que é a importância desses movimentos, né, das conferências? Porque elas ficaram paradas por muito tempo. E a conferência ela tem esse papel de levantar junto com a população as demandas em saúde mental. Com a pandemia, a gente notou que teve um certo sucateamento mesmo das redes de atendimento psicossocial. Era para ser o contrário, né? Era para ajudar ainda mais, levantar ainda mais esses serviços, mas o governo estava investindo em hospitais, investindo na questão da Covid, investindo em recursos sociais, então faltou esse investimento em saúde mental. E a conferência ela ficou um pouco esquecida também, devido a tudo isso que a gente viveu. Então essa última conferência nacional, ela teve esse papel de trazer à tona de novo essa preocupação do nacional com a saúde mental. Por que a gente não está ampliando os CAPs? Por que ainda está faltando profissionais nos municípios para atender a população, psiquiatras, psicólogos, terapeutas como um todo? Então ela traz essa demanda. Mas uma coisa que ficou muito clara nessa última conferência foi a questão do tratamento em liberdade. Porque estava muito claro que parece que a visão anterior, e eu acho que durante a pandemia a gente teve um pouco isso também, que cuidar de saúde mental era voltar a internar, era voltar a abrir leitos, era voltar a pensar o atendimento afastado da comunidade. Então teve muito financiamento novamente de comunidade terapêutica, a gente teve, fecharam-se muitos CAPs no Brasil, por socateamento mesmo, por não ter estrutura, vamos fechar. E aí essa conferência nacional, ela vem fazer o oposto, né? O grito daquele pessoal que estava ali, dos representantes da população que estavam ali, era no sentido, vamos voltar a investir, vamos bater nessa tecla do tratamento em liberdade. E o tratamento em liberdade, ele acontece, ele existe, né? Pouso Alegre, quem quer se trata na liberdade. Você não precisa ficar internado, você não precisa ficar no hospital psiquiátrico, você não precisa mais ir para uma comunidade terapêutica XYZ. Você pode se tratar dentro do município de Pouso Alegre. Agora, Daniel, e quais políticas, né, que foram discutidas lá na conferência, né, e que o município tem aderido? Bacana. O município de Pouso Alegre, ele tem avançado em saúde mental nesse sentido, né? A gente entende, pelo menos eu que já estou na rede de atendimento psicossocial há um bom tempo, já tem mais de 10 anos, a gente teve um primeiro boom, que foi a criação do CAPS 2, depois passou um tempinho, a gente teve a criação do CAPS AD e depois deu uma parada. A gente não tinha muitos outros serviços, não tinha muitos investimentos nessa área. Nos últimos anos, a gente tem visto um esforço maior da gerência de saúde mental, dos gerentes de saúde mental que passaram, dos secretários de saúde, de voltar a investir em saúde mental. Então, a gente teve a criação do Centro de Convivência, que eu acho que é muito bacana, já tem alguns anos que ele existe para atendimento para os pacientes também de saúde mental, não é só para saúde mental. Agora o surgimento do CAPS-IJ, que é um outro investimento, é uma política importantíssima, visto que cada vez mais aumenta os números também de adoecimento na infância e na juventude. E a construção do CAPS-3 também é um avanço para nós enquanto política pública, né? Você diminui internações quando você tem o CAPS-3. Você amplia o acolhimento do paciente sem ter que mandar ele para um hospital psiquiátrico ou mesmo, aqui no caso, para o regional, para a psiquiatria. Porque você tem um suporte maior. Então, só aí nós estamos falando de, no mínimo, 3 políticas novas, né? Então, é sinal que a gente tem ampliado. Precisa melhorar algumas áreas? Eu acho que a parte ambulatorial pode crescer um pouquinho mais. O que é a parte ambulatorial? Porque toda essa rede que a gente está falando, que é a RAPS, Rede de Apoio Psicossocial, ele tem sido fortalecido nas questões referentes à crise, mas não nas questões referentes à prevenção. E aí que eu acho que entra o ambulatório de psicologia, o ambulatório de psiquiatria com mais profissionais para atender, porque isso aí segura a crise, né? Quando a pessoa começa a ver que ela não está bem, ela já vai procurar um psicólogo, já vai procurar um psiquiatra, e não precisa chegar na crise para ir até o CAPS. Sim. Nesse sentido, a gente pensa que precisaria ampliar o número de profissionais e serviços voltados para um ambulatório. Ambulatório de avaliação psicológica, que a gente não tem, né? O ambulatório de psiquiatria com mais profissionais. Hoje a gente tem um certo apoio também do Estado através do CISAMES, mas o município precisaria avançar um pouco nisso aí. Entre outras coisas que a gente pode estar melhorando. Mas o município de Pouso Alegre ele tem crescido esse cuidado, essa preocupação com essa área da saúde.
E de que forma, então, a associação pode estar ajudando aí na implementação dessas políticas de saúde mental aqui no município? Sim. Um primeiro passo que eu acho que a associação é muito importante é a questão de tomar consciência junto com a população da importância desses serviços. Então, através de uma entrevista como essa, é uma forma de orientar a população, divulgar ainda mais esse serviço de saúde mental para que a pessoa procure. Um segundo momento é estar presente junto às políticas, né? Fazer reuniões às vezes com a Secretaria de Saúde, estar junto com o Conselho Municipal de Saúde, levar algum projeto interessante, estar junto aqui com a Câmara, né? Junto com os nossos vereadores, trazendo essa pauta e a importância dela. Então, assim, existe um meio que é político mesmo, né? Que a gente precisa se fazer presente nesse ambiente que está em discussão ainda. Vamos discutir a implantação de profissionais, psicólogos, assistente social dentro das escolas. Por quê? Porque existe uma lei, porque a gente acha importante. Vamos discutir sobre isso. Por que Pouso Alegre não tem ainda? Né? Vamos discutir a questão de transporte de usuários de saúde mental. Hoje eles não têm garantindo o transporte, né? O ônibus ali para ir e fazer o trabalho. Vamos discutir isso na Câmara, vamos discutir isso lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. Vamos discutindo pautas que têm a ver com a saúde mental. Então, acho que o principal papel da associação é esse. E um terceiro papel que é de oferecer apoio mesmo, ou seja, aquilo que o município por vezes não dá conta, a gente tem uma associação que por vezes também atende, também acolhe, também tem um grupo, também tem algum atendimento mais em conta para aquela pessoa, ou mesmo gratuito. Eu acho que você cobra e ao mesmo tempo apoia, né? Eu acho que esse é o nosso principal papel hoje. E aí vocês podem então auxiliar nessa rede de apoio psicossocial no cuidado para as pessoas com sofrimento psíquico? De que forma que a Sampa faz isso? Sim. Hoje a Sampa ela é formada por vários profissionais de várias áreas. Então a gente tem psicólogos, assistentes sociais, psiquiatra, médico clínico geral, massoterapeuta, profissionais das terapias integrativas, né? Yoga, auriculoterapia. E qual que é o foco desses profissionais, né? É atender a população enquanto grupo. Então a gente oferece hoje alguns grupos, inclusive vão iniciar agora em fevereiro na nova sede, alguns grupos de apoio, grupo de orientação, grupo terapêutico, grupo de acolhimento, que traz várias pautas dentro da área de saúde mental. Então até quem quiser conhecer, pode entrar lá nas nossas redes sociais, pode ligar depois no telefone da Sampa e tirar dúvida, mas a gente vai oferecer grupos nesse sentido gratuitos mesmo à população, como orientação, como forma de acolhimento, para ajudar essas pessoas com sofrimento psíquico. Ou não, às vezes é só a prevenção, né? E um segundo momento também, a associação tem como objetivo oferecer atendimentos individuais também, né? Para ser esse suporte para a rede, que muitas vezes não tem psicólogo suficiente, não tem médico suficiente, não tem outras terapias integrativas que poderiam ajudar na saúde mental da população. Então esse é um segundo passo que a associação quer apoiar a sociedade também. Agora, janeiro está terminando, é o mês da campanha, né, da campanha Janeiro Branco, mas é um tema que precisa ser discutido e debatido o ano todo, né? Sim. Que recado que você deixa, então, assim, para a população, para os profissionais de saúde, né, para o município, em relação a esses cuidados com a saúde, né? Até para a pessoa que está precisando mesmo desse atendimento. Sim, sim. Como a gente vem falando, né, para nós a campanha do Janeiro Branco, ela tem ela é o boom, né, para a gente se despertar para esse tema. Mas ela precisa ser trabalhada o ano todo. A gente precisa conversar sobre o sentimento, a gente precisa conversar sobre as dificuldades que a gente tem no dia a dia. É uma dificuldade que as pessoas têm, né? Falar de sentimento. Então, acho que todas as possibilidades que você tiver de se abrir, de falar com uma pessoa de confiança, que às vezes não é um profissional no primeiro momento, mas é um amigo, é um colega de trabalho, é alguém, já é um primeiro passo. E um segundo passo também que eu acho que a gente não pode descuidar é que ficar atento o tempo todo para os nossos sintomas, para os sintomas das pessoas que a gente ama, né? Ter esse feeling mesmo de observar e falar, ele não está bem hoje. Ixi, meu amigo de trabalho hoje está muito quieto. Deixa eu chegar mais perto, deixa eu ajudar, deixa eu apoiar, deixa eu oferecer um apoio, né? E quando sentir que realmente não consegue ajudar, encaminha, pede ajuda, né? Encaminha para o médico, encaminha para a nossa associação, encaminha para os CAPs, se for um caso de crise, encaminhe essa pessoa, ajude essa pessoa. Para nós, o janeiro ele é só um pontapé, tanto que a gente tem uma frase que a gente fala que o cuidado com a saúde mental tem que ser de janeiro a janeiro, né? Tem até uma música que chama de Janeiro a Janeiro, da Roberta Campos, para pensar o seguinte, né? Tem que ser algo que eu estou sempre me cuidando. A nossa associação ela tem esse objetivo, né? De durante todo o ano
através de entrevista, através da nossa sede, através de palestras nas escolas, através de apoio às empresas que nos procurarem também para esse apoio. É fazer uma campanha que vai durante o ano todo. Em setembro a gente tem também o Setembro Amarelo, que é uma campanha maior, né, de prevenção ao suicídio, mas na verdade não é prevenção ao suicídio, né, é cuidado à vida. Né? As pessoas ficaram muito fortes essa questão do suicídio em setembro, mas na verdade é a prevenção à vida. Então a gente volta a falar de novo sobre isso, a importância de estar se cuidando da sua saúde mental. Mas que a gente consiga, como pessoas, primeiro se cuidar, buscar fazer aquilo que de fato nos ajuda na nossa saúde mental, né? Ter um hobby, fazer uma atividade física, fazer o que gosta, trabalhar com o que gosta, sentir prazer naquilo que faz, né? Ter uma espiritualidade que ajuda as pessoas também, né? Às vezes se encontrar. E quando vê que precisa de ajuda, procurar ajuda de fato. Né? Eu acho que esses são os principais pontos que a gente não pode estar descuidando. Agora, Daniel, de que forma então a população e os profissionais de saúde eles podem conhecer a Associação de Saúde Mental de Pouso Alegre? Né? Como elas podem estar conhecendo aí a SAMPA? Sim, a SAMPA ela hoje está localizada ali no Jardim Olímpico, na Rua Agripino Vieira Rios, número 473, é a nossa sede. Você que é paciente, profissional de saúde mental e quer colaborar de alguma forma com esse projeto, ou você mesmo que é familiar, não sabe como ajudar e está precisando de um apoio, pode estar nos procurando lá na SAMPA. A SAMPA funciona das 9 às 6 da tarde, né? Ela funciona de segunda a sexta. A gente tem a nossa secretária lá que está lá para receber vocês e orientar, encaminhar para os grupos, para os atendimentos que a gente vai estar oferecendo e também pode participar das nossas reuniões, pode nos acompanhar pelas redes sociais também, que a gente sempre está dando uma dica, está falando de alguma reunião, de alguma palestra que vai acontecer, ou seja, você pode estar presente nessas ações também que acontecem durante todo o ano. Tá certo. Daniel, muito obrigado então pelos seus esclarecimentos e pela participação aqui no Câmara Entrevista. Obrigado, essa abertura aí da TV Câmara. E que a gente possa estar, essa é uma ação também de janeiro a janeiro, né? Todo mês estando aqui, partilhando com vocês, trazendo outros profissionais para falar de saúde mental. Eu acho que isso é muito importante. A gente manter durante todo o ano esse bate-papo que é tão importante para a população e levar informação para a população. Isso. Obrigado então pela sua disponibilidade. E, gente, antes de encerrar, uma informação. Aqui em Pouso Alegre, nós temos a Lei Municipal 5.847 de 2017, de autoria do vereador Dr. Edson do Cidadania, que inseriu no calendário oficial do município de Pouso Alegre o Janeiro Branco e instituiu a Semana Municipal de Valorização da Saúde Mental. O Câmara Entrevista fica por aqui, a gente agradece a sua audiência e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!